Conflito Brasil e Estados Unidos. O que é que Marco Rubio e Mauro Vieira conversaram em segredo dentro daquela sala sozinhos, hein? Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Não só uma boa segunda-feira pra você, mas uma boa semana. Que sejam abençoados os seus dias e abençoadores. Esse é um princípio bíblico. Nós somos abençoados para abençoar. Que por onde a gente vá, a gente possa levar a presença de Deus. Me responde uma coisa aí nos comentários. Você ficou curioso para saber o que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, conversaram naquela reunião em que os dois estiveram lá em Washington? Conta aí para mim, você está curioso para saber o que conversaram sobre tarifaço, sobre abusos, censura, Alexandre de Moraes, futuro do Brasil? Dessa conversa saíram 3 coisas, gente. Primeiro, saíram aquelas fotos entre os dois. Segundo, saiu uma nota conjunta dos dois países sobre o encontro, em que eles se comprometeram a continuar o diálogo. Mais uma vez, né? Diálogo, vai ter diálogo, ou seja, o governo não chegou a lugar nenhum. E, em terceiro lugar, saíram várias notinhas aí na imprensa governista, enaltecendo o governo Lula por ter conseguido essa reunião. Mas e a verdade, hein? E a verdade? Porque as notas de governos, muitas vezes, funcionam mais como uma propaganda do que como uma descrição da verdade, do que aconteceu realmente. Qualquer jornalista que se preze, ele vai tomar uma nota do governo como um ponto de partida e jamais como um ponto de chegada para a sua matéria. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. O jornalista Lourival Santana, da CNN, ó, ele aí, ó, ele apurou exatamente o que aconteceu nessa reunião entre os dois países e conseguiu descobrir que os primeiros minutos da reunião foram exclusivamente sobre política. Nos primeiros minutos, aliás, só estavam os dois na sala. Eles falaram sobre Bolsonaro, o STF, censura e liberdade de expressão. E aí, o que será que falaram, hein? Como será que foi? Acompanha comigo aqui, que depois eu vou te contar o que isso significa para o Brasil. E o Lori trouxe nessa crise, algumas das informações mais importantes. Inclusive foi lá para Washington, a gente não conversou antes, eu queria te ouvir, Lori. Qual é a sua avaliação, que informação você tem aí dessa conversa e do que a gente pode esperar, né? Vamos lá. A reunião teve uma estrutura muito reveladora, né? Porque foram 15 minutos de uma reunião só entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional americano Marco Rubio. 15 minutos, só os dois. E eles saíram e não falaram nem para os assessores deles como tinha sido essa conversa. E esses 15 minutos foram de conversa política. Então ali entraram Venezuela, Bolsonaro, STF, Alexandre de Moraes, o que os americanos consideram censura às redes sociais, o que aqui a gente considera uma regulação vinculada a não permitir, né, a veiculação de conteúdos que possam ser criminosos dentro da visão e da legislação brasileira. Então, esses 15 minutos foram uma conversa política e sigilosa entre os dois. Depois eles abriram, então, e vieram alguns assessores. Veio o negociador americano, né, Jameson Greer, que é o USTR, né, o representante do comércio americano, e vieram assessores do Mauro Vieira e do Marco Rubio também. Gente, o que isso aí significa para nós, hein? Significa que essa negociação com o governo americano não vai ser nem um pouco fácil para Lula e para o governo brasileiro, porque ela está ocorrendo em um campo que é absolutamente favorável para a direita e para os americanos e desfavorável para Lula e para a esquerda. E por que isso? Porque nesse campo político, Mauro Vieira e o governo Lula eles não vão conseguir provar ou convencer o governo americano de que não existe um regime de censura no Brasil, de que não existem ordens ilegais de Alexandre de Moraes, inclusive não existem ordens ilegais contra americanos, de que não existe lawfare ou de que não existe perseguição contra Bolsonaro. E não vão conseguir justamente porque pessoas muito próximas ao governo americano já sentiram tudo isso na pele e sabem o que é verdade. E aí o governo brasileiro não tem bons argumentos quando o tema da conversa é esse. E por que não tem bons argumentos? Porque os fatos não ajudam. Os fatos são duros. Os fatos são teimosos. O Jason Miller, conselheiro do Trump, por exemplo, ele foi detido no aeroporto aqui no Brasil pela Polícia Federal por ordem de Moraes. Ele sentiu na pele. O Elon Musk, com tudo que o Moraes fez contra ele, contra o X, contra a Starlink, também sentiu na pele. E ele estava com Trump na campanha ou então dentro do governo durante a maior parte desse tempo. As Big Techs, que hoje são muito próximas do governo Trump, sofreram e sofrem com Moraes até hoje.
O Moraes persegue cidadãos americanos e gente que reside legalmente lá nos Estados Unidos, como Flávia Magalhães, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Ludmila Lins Grilo, Paulo Figueiredo e outros. E é por isso que o governo Lula e o Mauro Vieira queriam tanto deslocar a conversa para a parte comercial, sair da parte política para a parte comercial, que é de fato uma parte aí que é favorável para o governo brasileiro, já que o mercado americano consome muita carne, suco de laranja, café brasileiros, além de outros produtos. Na área comercial, o governo consegue convencer o governo americano de que o tarifaço é de fato prejudicial para os dois lados. Na área comercial, o governo brasileiro consegue provar que o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos. E não o contrário. O Trump tinha dito que existiria aí não um déficit, mas um superávit brasileiro, mas o Trump está equivocado aí. Só que o Trump destacou justamente o Marco Rubio para a negociação, ou seja, alguém da área política e não da área comercial, mostrando que o que ele quer priorizar na conversa com o Brasil é a parte política. E não Scott Bessent do Tesouro, que trata de questões comerciais e é quem trata das tarifas, por exemplo, com a Argentina. Ou seja, para destravar as negociações e reduzir ou eliminar o tarifaço, algo que todos nós queremos, o Brasil vai ter que dar um passo atrás na censura, nos abusos, nas perseguições e talvez mudar ou repensar seu posicionamento em relação à Venezuela, guerra da Ucrânia, Hamas, em relação a BRICS. Agora, o problema disso é, quando a gente fala de abuso, censura, perseguição aqui, o STF está disposto a dar esse passo atrás? Os ministros vão nos arrastar a todos junto com eles, sofrendo a Magnitsky eles, e vão nos arrastar junto com eles por o buraco, hein? Me conta aí sua opinião nos comentários, se tem humildade lá no STF ou se tem um ego do tamanho supremo que vai nos arrastar junto com eles pro buraco.